Morar junto antes de casar, sim ou não? Oi, gente! Chegando por aqui com um assunto um pouco polêmico. Trouxe até um chá. Gente, chá de camomila, maracujá e erva cidreira. Pra ficar bem calminha e conversar com vocês sobre esse tema aí. Primeiro, gente, eu queria dizer que relacionamento não tem regras, né? Cada um vive da melhor forma. Mas esse vídeo, ele é bem um conselho pra você que tá nessa época de não saber muito bem se vai morar junto, se casa, se faz um morar junto para ser um test drive, ou então, assim, você já mora junto há muito tempo e a outra pessoa não quer casar. Sabe essas confusões, assim? Essas coisas que a gente trata em terapia? Então, eu trouxe esse assunto pra falar com vocês hoje. E eu espero que vocês não me cancelem. Para começar, vale muito dizer para vocês que eu já tive essa experiência, eu morei junto antes de casar, e eu vou me basear em tudo que eu disser aqui nisso, na minha experiência como mulher, como esposa atualmente, né? E na experiência do meu marido. Não tem como eu falar do seu relacionamento se eu não tô dentro do seu relacionamento, né? Mas eu acho muito, gente, que a primeiríssima coisa que eu devo dizer para vocês é: o combinado não sai caro. O que vocês estão conversando? Como tá a comunicação de você e o seu noivo, seu namorado, seu marido? Vocês alinharam a expectativa de vocês quanto ao relacionamento? Vocês conversaram bastante no namoro para definir os próximos passos? Eu acho que alinhar a expectativa é tipo o top um, sabe? O combinado não sai caro. Tudo que vocês alinham, vocês seguem ali no relacionamento e ninguém sai machucado, ninguém sai, assim, decepcionado. Então, acho que vale muito vocês sempre sentarem e conversarem. Eu, quando namorava com o Lucas, a gente sempre conversou sobre casamento, sobre filhos, sobre até a criação dos nossos filhos, sendo que era uma coisa muito longe. Mas eu sempre quis deixar claro que para mim algumas coisas eram importantes, para ele outras coisas eram importantes, e o que, que ali a gente tinha em comum. Qual era o ponto X ali, para a gente sempre seguir na mesma linha. Não adianta você querer criar os seus filhos ou ter uma vida XPTO e a outra pessoa uma vida completamente diferente. Não adianta, por exemplo, você ser uma pessoa que não liga para casar, que é desapegado, que quer viajar o mundo, e a outra pessoa é cheia de raízes, quer ficar perto da família que nasceu, né, da primeira família, enfim. Tudo isso é muito importante. Dito isso, eu acho que alinhar as expectativas é importante até sobre se vocês querem se casar ou não. Se vocês querem se casar com festa ou não. Lá no namoro, isso não é uma coisa que você tem que ficar sentado assim esperando ele te pedir em casamento. Às vezes você nem quer ser pedido em casamento, você quer? Pra mim, sempre foi uma coisa que eu queria muito. Eu queria casar, eu queria fazer tudo certinho, né? Tudo no molde. Eu queria me casar, noivar primeiro, eu queria casar, eu queria ter filhos depois. Então a minha vida, ela sempre foi muito desenhada. Eu nunca tive assim muitas dificuldades do que eu queria. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu queria viajar muito, mas eu não queria viajar muito sem o Lucas. Eu queria que isso fosse uma coisa nossa, ele sempre gostou também. Então, assim, se ele fosse uma pessoa que não gostasse de viajar, teria que ser uma escolha minha. Eu iria viajar sozinha ou solteira, né? Ou com ele, só que sozinha. Então não era uma coisa que eu gostaria. Então a gente sempre alinhou tudo isso. E aí, como eu já tinha tudo isso muito alinhado, quero casar, é um sonho meu e tudo mais, o Lucas, por sua vez, não tinha esse sonho do casamento. O sonho. É muito difícil um homem sonhar em casar, sonhar, né? Em ver. É difícil. Mas a gente sempre entrou no consenso de é o meu sonho, e como o Lucas é o meu parceiro de vida, os meus sonhos se tornam dele, e vice-versa. Então, isso desde o início foi assim: ok, vamos um dia nos casar, não sabemos como, porque não temos dinheiro para isso. E aí entra um segundo ponto, que é a gente se organizar financeiramente para tudo que acontece na nossa vida. Mas voltando no ponto um, que é alinhar as expectativas, eu e Lucas, a gente sempre alinhou de que queríamos casar, mas a questão era o dinheiro, a questão era tudo isso. E aí surgiu uma oportunidade da gente ir morar junto. Na verdade, a gente teve um período de término na pandemia. E aí, quando a gente voltou, cada um morava na sua casa, a gente resolveu morar junto. Sabia que era o momento, né? Que aquilo era muito importante pra gente. Era uma coisa que a gente queria muito. E o casamento naquele momento foi tipo, será que a gente casa agora? Mas, tipo, estamos na pandemia, não temos dinheiro, acho que não é o melhor momento. E o Lucas sempre disse que queria se casar quando tivesse formado na faculdade, que ele não queria se casar enquanto ainda estava na faculdade. Então, nunca falamos assim, tipo, assim que você se formar, a gente vai casar, tá, garoto? Nunca foi isso. Mas sempre foi um combinado ali, uma coisa que a gente conversou.
né? E o combinado era se casar um dia. Então a gente foi morar junto. A gente não foi morar junto pensando que aquilo era um test drive. Então esse é um ponto 3 muito importante. Pra mim, não existe isso de test drive, tá? Eu não tô indo morar com alguém pra ver se dá certo, pra... Se fosse isso, era namoro, gente, cada um na sua casa. Namoro é feito pra terminar. Mas a partir do momento que eu vou dividir uma casa, eu vou me esforçar pra aquilo ali virar um casamento, que já era uma coisa planejada entre a gente, e mais do que isso. E aquilo não dá errado, né? A gente vai com a cabeça de dar certo. Quando eu já entro num morar junto com o pensamento de test drive, pra mim, eu já penso que eu vou terminar a qualquer momento. Que eu estou morando com um roommate, né? Com uma pessoa ali só pra dividir as contas. Eu tô indo me casar porque eu não tenho como me bancar sozinha. E isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca. E eu acho que nunca faria parte da Ellen, sabe? Porque pra mim, o amor vem em cima disso tudo, assim. Então, a gente foi morar junto porque a gente queria muito ficar junto todos os dias. A gente não tinha o dinheiro ainda pra fazer formalizar aquele casamento, mas aquilo iria virar um casamento um dia. Então, pra gente deu super certo assim, a gente ficou noivo. A gente foi morar em janeiro de 2021 juntos. Em 22 a gente noivou. Assim que ele se formou. E foi até engraçado, porque quando a gente foi, assim, noivou, né? Eu não tava esperando, gente. Eu estava com a unha sem fazer. Vocês têm noção? Eu vivo de unha pintada o tempo todo. Amo esmalte. Fui viajar com ele. Pandemia, assim, né? A gente foi fugir, foi pra um ponto de uma montanha. Assim, não tinha ninguém, lugar nenhum, em 2022 já, que a gente já tava saindo e tudo mais, e fui pedindo casamento. Então, assim, eu realmente não tava esperando. Mas ele tinha acabado de entregar TCC, alguma coisa assim, então ele tava, né, formado. E aí eu lembro que até as minhas amigas brincavam, Ellen, ele vai se formar esse ano, como é que vai ser? E deu tudo certo, graças a Deus. Não tivemos estresse quanto a isso. Então vamos lá, eu não vejo problema em ir morar junto antes de casar, contanto que vocês tenham noção do que é aquela relação, que vocês não vão, assim, só pra dividir as contas. Porque se você for fazer isso, a gente vai com sua amiga, vai com seu amigo. Por que você vai enfiar uma relação amorosa no meio? Sabe, procura alguém pra dividir, aí cada um tem seu quarto, tá tudo bem. Pra mim, morar junto é quase um casamento, mas não é um casamento. E o ponto 4 é, o casamento, ele tem outro peso. Por mais que eu, desde o início, já imaginava que eu ia casar e fui morar junto com esse objetivo, quando eu assinei o papel do casamento, e o Lucas também, a gente sentiu o peso. E quando eu digo peso, não é num momento, numa questão ruim, assim, não é tipo, caraca, que pesado. É o peso em relação à seriedade, sabe? Do tipo, cara, é meu marido, eu quero ter um marido para construir minha família. Eu não sei, eu acho que isso vem muito sim da questão da família tradicional, né? Eu venho de pais que estão casados até hoje, meus avós têm 60 anos de casado. Então isso para mim sempre foi muito importante na minha vida, assim. A gente vai fazer o máximo para dar certo. É claro que eu estou falando de relacionamentos saudáveis, tá, gente? Que ninguém bate em ninguém, que tem respeito, né? Porque assim, quando a gente fala hoje em dia, também parece que tem que ficar casado, a outra pessoa tá se matando. Não, estou falando de relacionamentos normais, não tóxicos. Então, quando a gente casou e tudo mais, isso pra mim teve um peso, uma seriedade, tipo, nossa, ele é meu marido, agora eu tenho que cuidar disso aqui, ele vai ser o pai dos meus filhos mesmo, tá mais perto do que parece. Então, tudo isso trouxe um peso. Uma questão, gente, é assim: você, mulher, pode nunca querer casar. E tá tudo bem. Você não precisa querer, sabe? Eu acho que essa cobrança não precisa existir. Mas se isso for importante pra você, você já namora, você já mora junto, e o cara sabe disso, e o cara não te pede em casamento, isso pra mim é uma questão muito profunda. É uma questão muito séria. Porque ele sabe que é seu sonho. Por que ele tá contigo? Por que que é tão difícil ele assinar um papel com você? Porque o que motiva ele a não querer formalizar isso perante Deus, perante a lei, perante as pessoas que mais amam vocês? Para mim, o casamento foi o auge assim da comemoração do meu amor, do amor que eu vivo, né, e vice-versa, do que ele vive também. Eu acho assim, a gente sempre fala do nosso casamento com uma alegria absurda. Vale lembrar que tenho várias amigas que se casaram só no papel, né, só no cartório, não fizeram festa, e eu tenho certeza que eu teria a mesma felicidade, porque pra mim casamento é isso, é você formalizar, é você ter ali, né, um discurso, é você ter as pessoas que você gosta, não precisa ser um festão, tá? Quando eu falo de casamento, não imagine você gastar 200 mil reais numa festa, 300, 400, porque hoje em dia, gente, 200 é o mínimo, tá tão caro as coisas, mas enfim.
Imaginem isso, um casamento do jeitinho de vocês, que seja um churrasco em casa com os amigos, depois de assinar um papel no cartório, tá tudo lindo. Eu ficaria feliz da mesma forma. A gente juntou um dinheiro ali durante a pandemia e conseguiu casar em 2023. Foi assim a realização de um sonho mesmo, mas eu tenho certeza que se não desse dessa forma, a gente ia fazer de uma forma menorzinha e tudo mais. E o meu também só teve 100 convidados. Mas se o cara sabe que isso é o sonho da sua vida, tipo, que você tem muita vontade de criar uma família com o seu marido e não namorado. Eu nunca falei namorado, tá, gente? Quando eu morava junto com o Lucas, ele era o meu namorado. Eu sempre deixei claro que eu não ia chamar ele de marido, eu não queria que ele me chamasse de esposa. Ele nunca chamou mesmo. Era tipo, meu namorado. Moro com meu namorado. Vamos casar um dia. E logo depois, um ano depois, a gente ficou noivos, então era noivo, né? Foi um ano depois, mais ou menos, foi em 2022. Então, se o cara não te pede em casamento, eu acho que isso é uma red flag muito grande. Se esse é o seu sonho, ele sabe disso, ele tá contigo. Por que que é tão difícil pra ele? E aí eu acho que isso vale muito, tá? Vale colocar na balança se você prefere ficar com essa pessoa e esquecer esse seu sonho, ou se esse seu sonho é maior, se você quer se casar com qualquer pessoa que você se apaixone, ou se o casamento tem que ser só com aquela pessoa específica. Porque tem muita gente igual filho, tá, gente? Isso é uma coisa que tem que falar. Ah, eu não quero ter filho, o outro quer ter filho. Cara, isso pra mim é um problema, assim. É claro que nem sempre a gente escolhe o nosso destino. Eu, por exemplo, tive um problema de infertilidade agora, vocês sabem, com a endometriose, operei e tudo mais, corri risco de tirar tudo que eu tenho e nunca poder gerar um filho. Graças a Deus esse não foi o destino, não sei do futuro, mas eu tenho certeza que o Lucas estaria do meu lado, porque a gente sabe que entre ter filhos e ficar juntos, o nosso casamento vem antes disso. E a gente também tem N chances de ser mãe e pai hoje em dia, né? Que esse vídeo tenha sido assim, acendido algumas luzes na sua cabeça, aberto algumas portas para você pensar um pouco mais sobre o seu relacionamento, sobre o seu futuro, sobre o que você quer, porque eu acho que sem esse alinhamento entre o casal, nada funciona. Eu tenho certeza que se no namoro o Lucas falasse assim, eu nunca quero casar, eu nunca quero ter filhos. Lá no namoro, eu teria repensado muito as coisas, o nosso relacionamento, a nossa vida, porque isso ditaria todo o restante da minha vida. Assim como a situação que você tá, de morar junto ou de casar, enfim, qualquer que esteja, a sua situação agora, ela provavelmente vai definir os próximos anos da sua vida. Então, pense com carinho, procure amigas para desabafar, procure psicólogos para falar sobre o assunto. Eu não sou, eu só tô aqui contando uma experiência e contando o que para mim faz diferença, o que para mim funcionou. Morar junto antes do casamento não foi um problema da minha vida, não foi assim uma questão, mas porque eu tive tudo isso que eu falei para vocês por trás. É diferente, por exemplo, quando você vai morar junto e nada acontece, você quer muito aquilo ali, a outra pessoa não quer, enfim, vale o alinhamento entre vocês. Eu tenho uma crônica no meu livro que fala um pouco sobre esse assunto, na verdade é sobre ter filhos. Eu vou pegar e vou ler um pedacinho para vocês. Um minuto. Sonhos inegociáveis. Li que o apresentador Fábio Porchat se separou da ex-mulher porque percebeu que não queria ter filhos. E para ela, isso era inegociável. Ele chegou a afirmar em entrevista que tirou um peso das costas e que não era justo o que estava fazendo, impossibilitando a então esposa de realizar esse sonho com quem realmente estivesse disposto. No caso da fofoca de famosos que eu estou me referindo, não sei se vale a pena entrar nesse âmbito, mas vale a reflexão. O sonho da maternidade versus paternidade é maior do que o seu amor sentido dentro do relacionamento? A verdade é que alguns sonhos são sim inegociáveis, e é melhor que você descubra quais são os seus o quanto antes. Relacionamentos são feitos de acordos, e só mesmo com maturidade isso se tornou ainda mais claro para mim. Com 11 anos de relacionamento, morando sob o mesmo teto há 3, eu consigo me sentir mais livre em meu casamento hoje do que em vários momentos ao longo do nosso namoro. Isso faz sentido para ambas as partes. Com um término de 8 meses durante a pandemia, conseguimos reorganizar o que nos focava e entender que para nós, os sonhos ainda faziam sentido, mas faziam mais se fossem realizados em conjunto. Os meus sonhos eram dele, os dele eram meus, e inegociável era viver sem o outro. Começamos a namorar muito novos, ainda adolescentes, e alguns desejos e ambições foram levantados desde cedo. Eu queria ser jornalista, mãe e me casar com ele. Ele queria ser engenheiro, pai e se casar de papel passado não era um ponto a ser levado em consideração. Mas, se para mim fazia sentido, para ele também passou a fazer. Hoje, eu entendo que não sonho mais tão sozinha assim, e que se for para abrir mão de tudo, em busca de algo desejado por ele,
mesmo que do outro lado do mundo. Por mim, tudo bem. Descubra os seus sonhos e coloque-os sobre a mesa em conversas francas. Fale abertamente, ouça o que o outro espera do futuro e se ele realmente corre atrás para chegar lá. Alguns sonhos são inegociáveis, algumas pessoas são inegociáveis. Encontre o ponto de fusão. Não importa o que seja, contanto que nenhum lado da história se sinta aprisionado e infeliz. Ai, gente, meu livro. Aqui na época eu tinha 11 anos, né? Junto com o Lucas, hoje já tenho quase 13, faço 13 agora em janeiro. Enfim, foi uma crônica que eu escrevi que eu acho que resume tudo um pouco dessa nossa conversa de hoje. Um beijo, se inscrevam no nosso canal aqui, pra vocês ficarem sempre perto de mim, curtam esse vídeo para me ajudar e até o próximo. Beijo!